Olá, meus alunos do quarto ano. Olá, meus alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para a nossa aula de História. Lembrando que já estamos na quarta unidade, então vamos usar o módulo número 4. Não é isso? Vamos lá na página 242, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Vamos lá. Vamos observar as imagens que estão aí a seguir. Nessa primeira imagem, estamos vendo a primeira página de O Clarim da Alvorada, né? É um jornal, né? Nós estamos vendo a primeira página de um jornal publicado na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar mais visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço entre outros meios de comunicação nesse período. Então, nesse período, os outros meios de comunicação não falavam muito, né, sobre essas reportagens sobre os afrodescendentes. Então, esse jornal, né, ele buscava dar maior visibilidade a essa população afrodescendente, né, nesse período. É isso? Depois temos a Revista da Semana. Essa Revista da Semana ela foi publicada em 1926, na cidade do Rio de Janeiro. Ela era voltada principalmente para o público feminino, porque trazia conteúdos relacionados à cultura, à arte no período, com matérias sobre literatura, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e também internacionais. Essa revista da semana ela era publicada semanalmente. Por isso que é a revista da semana, porque toda semana era publicada uma edição dessa revista, certo? Depois temos o aparelho de rádio da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Então, o rádio, né, ele foi responsável, né, pela grande popularização. Então, ficou bem popularizada, né, a imprensa no Brasil através do rádio. Depois nós temos um aparelho de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950 e passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais, né? A televisão, todo mundo praticamente tem uma televisão em casa, né? É bem utilizada e essa televisão passou por diversas transformações. Vocês estão vendo aí que quase ninguém mais tem uma televisão, né, desse formato, desse tipo aí, né? Então teve muitas transformações, né, ao longo desses anos a televisão. Quais meios de comunicação aparecem nas imagens? Aí vocês estão vendo, né? Jornal, revista, televisão e rádio. São os meios de comunicação que aparecem nessa imagem, né? Nas imagens. Que tipo de informações esses meios de comunicação transmitem à população? Que tipos de informações? Então, transmite o quê? Notícias à população, né? Transmite também propagandas, né? Alguns também transmitem músicas, informações para entretenimento das pessoas. Tudo isso esses meios de comunicação transmitem, né? Quando lemos jornais ou revistas ou assistimos ao noticiário da televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. Vamos ver o que é isso? A imprensa é um conjunto desses meios de comunicação que acabamos de falar, que transmite notícias à população. Então, o que é a imprensa, minha prova? É o conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população.
Nas imagens, conhecemos alguns exemplos desse meio de comunicação. Foram o que acabamos de falar. Né? O jornal, o rádio, a televisão, a revista. Né? Ao longo desse capítulo, vamos aprender mais sobre a história da imprensa brasileira. Lembrando que é muito importante se informar sobre as notícias do nosso país. Então é bem importante, né, nós ficarmos informados, né, do que está acontecendo no nosso país, certo? Agora vamos saber qual foram os primeiros jornais a serem publicados, né, no Brasil. Vamos lá. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Vamos conhecer como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época? Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa, ele começou a publicar um jornal mensal, quer dizer, todo mês, chamado Correio Brasiliense. Nesse jornal, continha notícias voltadas ao público brasileiro. Sobre o que, minha pró? O que é que esse jornal publicava? Ele publicava sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, porque era lá onde vivia o jornalista Hipólito José da Costa. Né? Só que ele era trazido de forma clandestina para o Brasil. Eles eram trazidos de forma clandestina porque era proibida a circulação de uma imprensa não oficial no país. Além disso, o jornal também apresentava opiniões consideradas rebeldes para a época, como o fim gradual da escravidão. Então, tudo isso, né? O jornal, ele apresentava opiniões consideradas rebeldes para aquela época. Né? Então ele falava sobre o fim gradual da escravidão. Então eles eram trazidos clandestino para o Brasil porque era proibida a circulação de uma imprensa não oficial no país. Lá no país dele só podia ter uma imprensa oficial. Então, como não tinha essa imprensa oficial no país, eles eram trazidos, né, clandestinamente para o país. Né? Agora, esse jornal também, a maior parte da população não sabia ler. Então, dessa maneira, esses jornais eram acessíveis a poucas pessoas. Então, poucas pessoas tinham acesso a esse jornal, porque muitas pessoas eles não sabiam ler. Então, eles não tinham acesso ao jornal. Não é isso? Ainda em 1808, foi criado também o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Então, esse foi o primeiro jornal que foi impresso aqui no Brasil. Esse jornal ele era publicado pela Imprensa Régia. O que era Imprensa Régia, minha pró? É um órgão criado pelo governante português Dom João. Então, a Imprensa Régia foi um órgão criado pelo governante português Dom João. Essa publicação trazia principalmente os informes oficiais do governo, trazia também notícias internacionais e traziam também fatos relacionados à família real. Né? Esses fatos era que o jornal trazia, a Gazeta do Rio de Janeiro. Aí na imagem vocês estão vendo equipamento de impressão em cerca de 1800. Nessa época a impressão dos jornais era bem diferente, né, da atualidade. Era assim que, né, fazia impressão de um jornal, né, naquela época, de cerca de 1800, não é isso? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Brasil nos tempos do Império. Vamos saber um pouquinho do Brasil nos tempos do Império. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por uma importante transformação política. Ele deixou de ser uma colônia de Portugal e nos tornarmos um país independente. E nos tornamos um país independente. Então vamos entender melhor como isso aconteceu? Em 1808, a França entrou em guerra com alguns países europeus, entre eles Portugal.
Então houve essa guerra, essa briga lá, esse conflito, né, com alguns países europeus, entre eles estava Portugal. Em meio ao conflito, em meio a essa guerra, em meio a essa briga, a família real então mudou-se para o Brasil, né? Durante os anos em que ficou aqui, Dom João implantou diversas medidas para que o Brasil pudesse abrigar a estrutura administrativa portuguesa. Então, durante esses anos que ficou aqui, foi o que Dom João fez, ele implantou algumas medidas para que o Brasil pudesse abrigar algumas estruturas administrativas lá de Portugal. Então, ele criou a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia, né? Ele criou ele implantou essas medidas, criou esses órgãos, né, para que o Brasil pudesse abrigar essa estrutura administrativa portuguesa. Então ele criou a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Quando chegou em 1821, Dom João retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro para governar o Brasil. Então, Dom João retornou a Portugal e deixou o filho Dom Pedro para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o domínio português e queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então, nessa época, alguns grupos da sociedade brasileira formada aqui no Brasil já não estavam gostando do domínio português, estavam insatisfeitos e queria que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Não queria mais que o Brasil ficasse junto com Portugal, tivesse esse domínio, não. Né? Eles estavam insatisfeitos com esse domínio português, então eles queriam que o Brasil se tornasse livre, se tornasse independente de Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, com o apoio desses grupos formados da sociedade brasileira, né, Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se imperador do Brasil. Vamos ver a seguir uma linha do tempo sobre o Brasil no período do Império. Em 1822 a 1831 foi formado o primeiro reinado, período logo após a independência, porque a independência foi em 1822. Então esse período logo após a independência foi chamado de primeiro reinado. Foi quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Então assim que terminou, né, logo após a independência, o Brasil foi governado por Dom Pedro I, então começou o primeiro reinado. Depois, em 1831 a 1840, foi o período regencial. Porque em 1831, Dom Pedro I retornou a Portugal. Então, deixou seu filho, Dom Pedro II, o herdeiro do trono brasileiro. Só que Dom Pedro II, ele só tinha apenas 5 anos nessa época. Então, assim, como governo temporário, até que o príncipe crescesse, que ele só tinha 5 anos de idade, como é que ia governar, né? Só com 5 anos de idade. Então, como governo temporário, até que o príncipe crescesse, então foram nomeados regentes para liderar o Brasil. Então foram nomeados regentes para liderar o Brasil até que o príncipe crescesse, que ele só tinha 5 anos, não poderia governar. Então foram criados regentes para liderar o Brasil nessa época. Então ficou o nome período regencial. Em 1840 a 1889 foi o segundo reinado. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, completou a idade e assumiu o trono brasileiro, governando o país por um longo período de quase 50 anos. Aí foi o segundo reinado, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a imprensa ilustrada, né? Na página 246. Vamos lá. Observe a imagem. Observe essa imagem que está no módulo de vocês, né? Aí vocês estão vendo uma charge, né? O que é charge? É uma imagem humorística que busca estabelecer críticas a um contexto social, político ou cultural, né? A charge também é bastante utilizado pela imprensa brasileira. É um recurso ainda bastante utilizado pela imprensa brasileira. Aí vocês estão vendo nessa imagem uma charge
publicada na Revista Ilustrada, produzida por Ângelo Agostini em 1886. Essa charge faz uma crítica ao imperador Dom Pedro II, que estaria distribuindo presentes de Natal aos políticos, que na verdade seriam vantagens e privilégios. Vocês estão vendo aí ele distribuindo, né? Dom Pedro II distribuindo presentes de Natal aos políticos, né? Que na verdade seriam vantagens e também privilégios para ele, né? Então essa imagem que está aí do lado, vocês estão vendo, mostra o governante Dom Pedro II entregando um presente a alguns políticos brasileiros. O personagem foi representado com a coroa e as vestimentas imperial. E ao fundo vê-se uma árvore de Natal, né? Em que meio de comunicação da imprensa essa imagem foi veiculada? O meio de comunicação que essa imagem foi veiculada é uma revista. Nós podemos ver que essa imagem é a imagem de uma revista, né? Então, ao longo do segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados como a charge para comunicar à população sua insatisfação política, não é isso? Então, muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica, né, em relação ao governo. Eles criticavam o governo, né, e utilizavam esses recursos ilustrados, como vocês estão vendo aí, né? Como as charges que vocês estão vendo aí, para comunicar à população sua insatisfação política. Eles estavam querendo mostrar a insatisfação dele, né? A sua insatisfação política. Então eles mostravam desse jeito, né? Com esses recursos ilustrados como as charges. Um dos principais artistas que produziam charges no Brasil nessa época era Ângelo Agostini. Ângelo Agostini, ele dirigia a Revista Ilustrada. Não é isso? Agora vamos para a imprensa e o fim da escravidão. No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição, né, o que significa a abolição da escravidão? Quer dizer, abolição quer dizer total extinção, colocar fim, acabar, né? Então, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Então, essas pessoas que defendiam, né, a abolição da escravatura, essas pessoas eram chamadas de abolicionistas, né? Então, os abolicionistas eram as pessoas que defendiam a abolição da escravidão. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticada pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Então, os abolicionistas, eles utilizavam a imprensa, né, para divulgar as suas ideias, não é isso? Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida em nosso país. Então, acabou a escravidão no dia 13 de maio de 1888, né? Então, aí vocês estão vendo uma charge de Ângelo Agostini, publicado na Revista Ilustrada em 1887. E na imagem, vocês estão vendo o escravizado está sendo disputado por fazendeiros e por abolicionistas, né? Vocês estão vendo que o escravizado está representado no centro da charge, né? Podemos perceber também, por suas roupas mais simples, pelo grilhão de ferro no pescoço, pelos pés descalços,
pelo fato de que ele está sendo puxado por dois grupos diferentes, né? Uns abolicionistas e os outros fazendeiros. Não é isso? Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam que o Brasil se tornasse uma república. Então, na época da abolição, havia muitas pessoas que estavam insatisfeitas com aquele governo imperial, né? E desejavam que o Brasil se tornasse uma república. Então, o movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Ele já durava várias décadas, mas ele ganhou mais força na segunda metade do século XIX. Então, pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando os jornais para divulgar as ideias republicanas. Veja a importância dos meios de comunicação, né? Então, eles se organizaram em torno de associações e partidos políticos e utilizaram os jornais para divulgar suas ideias republicanas. Então, foi nos jornais que eles começaram a divulgar, né, as ideias deles republicanas. Olha a importância que tem, né, os meios de comunicação, o meio de comunicação, né, e a imprensa. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Essa forma de governo vem sendo mantida desde então até os dias atuais. Até, né, nós estamos com essa forma de governo até os dias atuais. Até agora nós estamos com essa forma de governo. Essa forma de governo vem sendo mantida até os nossos dias agora, né, atuais. Então, república é forma de governo em que o poder vem do povo, quem escolhe seus governantes por meio do voto, né? Então, até hoje nós estamos com essa forma de governo, né? Então, república, essa forma de governo, é uma forma de governo em que o poder vem do povo, quem escolhe seus governantes por meio do voto. Beijos, até a próxima aula.